Olá, você sabe qual é a relação que a moral tem com o direito? A moral influencia o direito ou o direito influencia a moral? Direito e moral têm pontos de contato? Existem diferenças entre moral e o direito? Se você quiser saber mais sobre a relação entre moral e direito, acompanhe essa videoaula até o final. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Olá, então dando seguimento aos nossos estudos de introdução à ciência do direito, hoje vamos analisar a relação existente entre moral e o direito. Como visto já em aulas passadas, nós vimos que existem, além das normas jurídicas dotadas de coercibilidade, dotada de sanção, dotada de coação, se for o caso, existem algumas regras estabelecidas na sociedade. E as regras, as normas morais são, sem dúvidas, as que mais se aproximam, as que mais têm contato com o direito. E é em virtude dessa proximidade que a moral possui com o direito é que a moral passa a ser o objeto do nosso estudo. Mas para entender essa relação existente entre direito e moral, nós precisamos primeiramente entender e conhecer o que é moral. A palavra moral tem origem no latim de mores, ou seja, modos de comportamento, costumes, podendo ser então definida como conjunto de convicções, de práticas, de costumes, de usos, de padrões de condutas de uma pessoa, de um grupo ou da sociedade inteira sobre o bem e o mal, sobre o certo e o errado. Então é esse conjunto de convicções que gera, ou no indivíduo, ou num grupo, ou numa sociedade, ou seja, uma moral em sentido macro, e que isso gera, a partir dessas convicções, algumas práticas, alguns costumes, usos reiterados, padrões de condutas sobre o certo e o errado. Assim, cada povo, cada época, cada país, cada região, cada setor da sociedade, nós podemos dizer que possui sua própria convicção, o seu próprio padrão de conduta sobre o certo e sobre o errado, sobre o bem e sobre o mal. Ou seja, cada período histórico, cada região, cada setor da sociedade, cada grupo vai desenvolver as suas convicções, os seus padrões de conduta, a sua própria moral, os seus padrões sobre o certo e sobre o errado. Passamos agora a analisar a função da moral. A moral de um povo nunca pode ser vista distante do conteúdo histórico, ou seja, o que é de acordo com a moral hoje pode não ter sido de acordo com a moral anteriormente, ou que antigamente era algo moral, hoje pode ser tido como algo imoral. Então, quando a gente for analisar o contexto moral de uma determinada época, nós vamos analisar naquele momento, naquela época, quais eram as convicções sobre o certo e sobre o errado. Às vezes, as convicções morais, as regras morais atuais, elas são frutos de uma construção histórica, de reflexões daquilo que se teve a partir daquela sociedade, daquele grupo ou daquele indivíduo sobre o certo e o errado. Então vejam só, a questão do sacrifício com seres animais para questões rituais religiosos. Pode ser que hoje a sociedade tenha isso como algo imoral, sobre algo errado, um padrão de conduta não tolerável, não aceitável. Mas se a gente for analisar historicamente, muitas religiões em alguns momentos, inclusive
o cristianismo, né, existem passagens na Bíblia sobre sacrifício de seres animais, né, e algumas culturas, alguns povos, mesmo não adotando o cristianismo, adotavam o sacrifício de seres animais como uma forma de oferenda, como forma de contemplar, venerar os seus deuses. Então hoje a gente pode ter isso como uma conduta imoral. Porém, historicamente, em alguns momentos, isso foi tido como algo plenamente aceitável, algo correto. Ou, eventualmente, hoje, na atualidade, a depender do contexto geográfico da região, do país, isso pode ser tido algo como moral, aceitável, da prática, da conduta tolerável sobre o certo daquela região, daquele país. Então, a gente pode dizer, a partir dessas premissas, que a moral cumpre pelo menos duas funções básicas. Quais são essas funções que a moral desempenha? Orienta o comportamento dos indivíduos em sociedade, ou seja, a partir dessas convicções sobre o certo e o errado, os indivíduos da sociedade vão passar a se orientar a partir desses padrões de comportamento tidos como certo e evitando aqueles padrões de comportamento que aquela sociedade, aquele grupo tem como algo errado. E a outra função a sociedade se utiliza das regras morais para julgar a conduta dos indivíduos, aprovando ou reprovando segundo seus imperativos morais. Então, uma primeira função que a gente pode citar é que a moral orienta o comportamento dos indivíduos em sociedade. Ao orientar o comportamento dos indivíduos em sociedade, a própria sociedade vai se utilizar dessas regras morais para julgar a conduta dos indivíduos. E aí a gente vai ver que uma das diferenças das regras morais das normas jurídicas é que a regra moral ela não é dotada de coerção, de coercibilidade, mas a norma jurídica sim é dotada de sanção, de coerção, da possibilidade do uso da força, em que pese a moral não possuir esse atributo da sanção e a utilização do uso da força no caso do seu descumprimento, a moral vai ter uma sanção muito mais de cunho psicológico, Ou seja, a sociedade, ao avaliar e julgar essa pessoa que tem uma conduta que colide com os seus valores morais, ela vai acabar fazendo uma pressão psicológica, É muito mais de cunho intimidatório, Ou seja, ela vai acabar excluindo essa pessoa vai se sentir desconfortável, porque ela não vai ser, de certa forma, tão bem aceita naquele grupo. Por quê? Porque ele transgride essas regras básicas estabelecidas pelaquela comunidade, para aquele grupo, sobre o certo ou sobre o errado. Mas a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre os efeitos da moral e das normas jurídicas com relação ao descumprimento e a sua sanção. Mas aqui fica as duas funções básicas, então, da moral: orientar o comportamento dos indivíduos em sociedade e possibilitar que a sociedade utilize dessas regras morais para que julgue a conduta dos seus indivíduos a partir desses imperativos estabelecidos sobre o certo e sobre o errado. Um exemplo dessa situação é se existe num grupo, numa sociedade, essa regra, uma convicção moral de que os filhos adultos devem sustentar e cuidar dos pais incapazes durante a sua velhice, da velhice dos pais. Essa convicção de que os filhos devem cuidar os pais na velhice dos pais constitui uma regra de comportamento devendo ser respeitado por todos naquela sociedade. E a sociedade vai utilizar dessa regra para julgar cada um se
essa pessoa se encontra nessa situação, cumprindo esse preceito moral e, a partir disso, vai aprovar ou reprovar, desaprovar esse comportamento dessa pessoa que não segue esse padrão moral estabelecido nessa sociedade. Com isso, a gente pode afirmar também que a moral pode ser dividida em diversas matizes, ou seja, existem várias origens da moral. Então a gente pode dizer que a gente tem uma moral familiar, ou seja, dentro de cada família vai ter padrões de comportamento sobre o certo e sobre o errado, convicções que são estabelecidas a partir de valores daquela família, como, por exemplo, se sentar à mesa sem usar o chapéu, padrões morais de não se sentar à mesa sem vestir uma camiseta, a questão do costume e de uma regra moral de todos se sentarem à mesa e não almoçar na frente da televisão, no sofá, isso eventualmente de se cumprimentar com aperto de mão, são padrões familiares que começam a ser desenvolvidos. A gente tem padrões morais profissionais. Dentro de cada ambiente de trabalho vão se desenvolver padrões de comportamentos morais sobre o certo e sobre o errado, sobre como se portar naquele ambiente. Religioso. Nos ambientes religiosos também vão desenvolver várias regras morais, ou seja, padrões de comportamento sobre o certo e sobre o errado, inclusive com relação a casamento, a questão de sexualidade, questões de amparo e ajuda ao próximo, como se portar em sociedade. Isso tudo se estabelece a partir de matrizes religiosas que vão se estabelecendo nesses conceitos, esses padrões de moral. O que, a partir dessas premissas, nos permite afirmar que existe uma pluralidade de sistemas morais e que nem sempre o direito está em conformidade com todos eles. Se a gente analisar o ordenamento jurídico, nem sempre o ordenamento jurídico vai conseguir albergar todos esses grupos morais. Eventualmente, pode acontecer que alguns grupos têm o seu padrão de comportamento que acabam colidindo com outro grupo. Às vezes, um grupo tem padrões de comportamento familiar que acabam colidindo com padrões de comportamento sobre o certo ou errado religioso. Então, nem sempre o direito vai conseguir abarcar todas essas matizes morais, ou seja, em virtude dessa pluralidade de sistemas morais, o direito não vai conseguir albergar todos esses sistemas morais. Assim, podemos dizer que, apesar do direito possuir uma base moral, há situações em que o direito se distancia das regras morais. Por exemplo, matar um pedófilo, matar um estuprador, dependendo do conjunto moral, eventualmente daquela família ou daquele grupo, pode até ser plenamente moral, haver a morte de um pedófilo, de um estuprador. Porém, o direito não consegue abarcar esse tipo de padrão de comportamento sobre o certo e o errado. O direito, ele rechaça, nesse caso, esse tipo de padrão de comportamento sobre o certo, que seria plenamente aceitável, dependendo do grupo social, aceitar-se esse tipo de retorno a um estuprador, a um pedófilo. Porém, o direito, ele não abarca, ele não acolhe esse tipo de padrão moral que eventualmente uma sociedade, um grupo pode ter sobre essa questão de eventual estuprador ou de um pedófilo. Então vejam que, em que pese o direito ter uma base moral, ou seja, buscar um fundamento dentro de regras morais, em virtude dessa gama, dessa pluralidade
de sistemas morais, nem sempre o direito ele vai abraçar as regras morais. Com isso, a gente começa a estabelecer algumas diferenças entre moral e o direito. Quanto à finalidade, a moral, ela regula principalmente a conduta interna das pessoas, levando ao aperfeiçoamento dos indivíduos. Ou seja, as regras morais, a função da moral, ela tem principalmente uma função de regular a conduta interna das pessoas, levando essa pessoa a um aperfeiçoamento. O direito, ele se interessa eminentemente pelo comportamento exteriorizado, o comportamento externo, facilitando o convívio social ao prevenir e solucionar conflitos. Não proíbe pensamentos pecaminosos ou imorais. Eventualmente, é imoral a questão da pornografia. Eventualmente, um grupo pode considerar a pornografia como algo imoral. Porém, o direito não se preocupa com pensamentos pecaminosos, o que o indivíduo faz dentro do seu ambiente de privacidade, desde que essa pornografia, esse material pornográfico não contenha elementos ilegais, por exemplo, comercialização entre menores, utilizando de menores no material pornográfico. O direito em si ele não proíbe assistir material pornográfico desde que seja um material legal. Porém, eventualmente, a moral vai se preocupar com essas questões internas do indivíduo, ou seja, para que ele se aperfeiçoe a partir daquelas regras morais, ele pode considerar a questão da pornografia algo errado, algo que ela se preocupa e que tenta transformar esse comportamento dessa pessoa. Porém, o direito não se preocupa com as questões internas do indivíduo, os pensamentos pecaminosos, ou os pensamentos imorais. Eu posso ter uma raiva, um ódio muito grande de uma pessoa e querer ter vontade que ela morra, ou seja, querer matar aquela pessoa. Porém, o direito, enquanto eu só pensar nisso, o direito não se preocupa. Ela vai começar a agir, o direito, a norma jurídica, vai começar a agir a partir do momento que começa a exteriorizar isso, com ameaças, com investidas, com lesões corporais, tentativas de homicídio ou, eventualmente, o próprio homicídio. Porém, a moral já começa a se preocupar com o próprio pensamento do indivíduo, ou seja, essas condutas internas do indivíduo já pode ser julgado como algo imoral, como algo errado, equivocado aos olhos do conjunto moral daquele grupo, daquela sociedade. Outras diferenças que a gente pode estabelecer entre moral e o direito, ele diz respeito quanto à fonte e o critério de reconhecimento. A moral tem como fonte as convicções dos membros da sociedade ou os mandamentos de uma autoridade, de um líder religioso, sendo que seu critério de reconhecimento é a aceitação por um grupo de pessoas. E aí, a partir dessa afirmação, nós podemos dividir a fonte da moral como uma moral autônoma, que são regras decorrentes da própria consciência. Cada indivíduo vai desenvolver o seu senso, o seu sentimento sobre o certo e errado em alguns comportamentos. Isso é uma moral autônoma, auto, próprio. Eu, como indivíduo, vou desenvolver a minha moral, os meus padrões de certo e errado sobre as coisas. Porém, existe uma moral heterônoma, ou seja, que vem de um outro lugar que não o próprio indivíduo, que é a moral que são regras estabelecidas por uma autoridade, por alguém, por um líder religioso, por um chefe de família, por um chefe de um setor de trabalho. Ele vai estabelecer padrões sobre o certo e o errado naquele ambiente, naquele grupo, ou seja, não são regras, não são padrões estabelecidos
pelo próprio indivíduo, mas sim tendo como fonte ou um grupo ou um líder, né, religioso, líder de família, um líder de trabalho que vai estabelecer esses padrões morais. Tá? E esses padrões morais vão ter reconhecimento a partir da aceitação do grupo de pessoas. Ou seja, esses padrões de comportamento sobre o certo ou errado, sobre o que é moral ou imoral, ele só vai ter reconhecimento a partir do momento que as pessoas também acolhem esse padrão, ou seja, tem como algo reconhecido. Eu também entendo dessa forma. A partir disso, eu gero a minha convicção de que eu também entendo dessa forma. Ou simplesmente não é a partir da minha convicção. Se o líder religioso, se o meu pai disse, se o chefe de família disse, ou se o meu chefe do meu trabalho disse que é assim, eu não tenho que questionar. Eu apenas vou reconhecer e aceitar essa moral, e aí ela passa a ser uma moral heterônoma, ou seja, que vem de um outro lugar que não o próprio indivíduo, geralmente um líder. O direito, ao contrário, tem a sua única fonte, o Estado, ou seja, é o Estado que produz o direito, é o Estado que produz as normas. E a avaliação de uma conduta tem como critério o binômio legal ou ilegal, ou seja, o critério de avaliação das condutas a partir do direito, a partir das normas jurídicas, nós vamos trabalhar com o binômio legal ou ilegal. Ou a conduta é legal, ou seja, segue os preceitos da lei, seja proibindo ou permitindo, ou essa conduta é ilegal, ou seja, ela transgride a norma jurídica. Essa é o binômio que o direito trabalha. Outra diferença que a gente pode estabelecer entre direito e moral é quanto ao tipo de sanção, que a gente falou anteriormente. Moral, as sanções são difusas e informais, ou seja, não podem ser aplicadas mediante coerção. Ou seja, quando uma pessoa descumpre um preceito moral, ela recebe uma sanção muito mais de cunho intimidatório, ou seja, o grupo social acaba olhando de mau grado com aquela pessoa está transgredindo toda uma série de preceitos que aquele grupo estabelece, né? Aquela pessoa começa a ser uma persona não grata, ou seja, não há acolhimento dessa pessoa, a pessoa começa a se sentir, de certa forma, constrangida, porque realmente ela está destoando do grupo. Então, nesse sentido, são as sanções morais. Porém, no direito, as sanções são fixas, ou seja, são estabelecidas pela lei, são formais e, se for necessário, aplica-se por meio da coação física. Então, dentro do sistema normativo, né, quando existe uma sanção, ele gera no indivíduo a coerção, ou seja, ele gera um sentimento psicológico nas pessoas, no sentido de se comportar conforme a norma, senão ela sabe quais são os reflexos, quais são as consequências do descumprimento da norma. Caso a norma não gere essa pressão psicológica capaz de amoldar o comportamento do indivíduo, evitando que ele descumpra a lei e ele venha a transgredir a norma, aí nasce para o Estado a possibilidade da coação, do uso da força e aplicar a essa pessoa uma reprimenda. E aí nós temos vários níveis de sanção na ordem jurídica. Sanções de cunho patrimonial, sanções restritivas do direito e sanções que são privativas da liberdade, cerceamento da liberdade dessa pessoa. Então, a partir desses pelo menos 3 grupos de sanções, o direito pode, diferente da moral, aplicar esse tipo de sanção. Sanção patrimonial, perda de direitos ou, eventualmente, inclusive, de cerceamento da liberdade.
A moral não vai ter esse tipo de sanção, vai ser muito mais de cunho informal, intimidatória, psicológica, tá? Esse tipo de sanção na ordem da moral. Seguindo no nosso estudo sobre as diferenças entre moral e o direito, agora nós vamos ver as diferenças quanto ao conteúdo. A moral indica as condutas adequadas, orienta a vida interna do indivíduo, assim, desejar a mulher alheia já é imoral. Estabelece princípios gerais sobre temas importantes sem regulamento detalhados, ou seja, são padrões de comportamento muito mais genéricos. Tá? Exemplo, respeitar a integridade física dos demais. Tá? Não se tolera, eventualmente, não é moralmente aceito que as pessoas ficam se agredindo mutuamente. Ou seja, são normas mais gerais. O direito tem como objetivo a preservação da ordem de convivência e da estrutura de poder. O direito fiscaliza o comportamento externo do indivíduo, como já referido anteriormente. Por fim, uma última diferença que a gente pode apontar entre direito e moral é quanto ao conhecimento por parte dos destinatários. As regras morais geralmente são simples. Todos conhecem os mandamentos porque eles são claros e gerais. É de fácil assimilação, é de fácil compreensão. Já as normas jurídicas, já o direito, ele possui normas, padrões complexos e de difícil conhecimento na sua integralidade. Por mais que o direito não permita que os indivíduos aleguem o desconhecimento da lei para que não haja aplicação da norma para si, eu não posso me excusar de cumprir a lei alegando o desconhecimento dela, em que pese o direito prever isso, eu tenho que reconhecer que o direito ele é complexo, ou seja, o número de legislações, o número significativo de leis que um ordenamento jurídico possui e, eventualmente, usando linguagens técnicas, linguagens rebuscadas, tornam o conhecimento das normas jurídicas muito mais difícil do que o conhecimento das normas morais, das regras morais. A partir do conhecimento das diferenças entre moral e o direito, nós podemos estabelecer, a partir de agora, quais são os pontos de contato entre o direito e a moral. Aonde a moral e o direito se encontram e se há esses pontos de contato entre a moral e o direito. Nós sabemos que os legisladores possuem o poder para elaborar e estabelecer as normas jurídicas que entendem necessárias, que entendem adequadas por uma sociedade. Porém, toda vez que a gente cria uma legislação e essa legislação está embasada, tem uma base moral, nós temos que reconhecer que essa legislação será melhor recepcionada pelaquela sociedade, será melhor recepcionada por aqueles indivíduos quando as normas jurídicas estiverem em sintonia com as regras morais. A partir disso, nós podemos dizer que dentro do nosso Estado democrático de direito, o legislador ele é detentor de um cargo eletivo e ele busca geralmente satisfazer as convicções, os valores, os ideais e expectativas da maioria da população, ou pelo menos ele busca satisfazer as convicções e os valores daquela base de eleitores que lhe colocaram naquele cargo eletivo. Então a gente eventualmente identifica dentro do Congresso, dentro de uma Assembleia Legislativa ou de uma Câmara de Vereadores, vereadores que são vereadores que defendem a bandeira da família, vereadores ou deputados que defendem os produtores rurais, o agro, as questões religiosas,
cada um vai defender interesses daqueles que estabeleceram a sua base de eleição e que colocaram ele naquele cargo. Em que pese, a gente espera dos legisladores que a partir da produção legislativa se contemple a maioria da população, a gente sabe que eventualmente isso não ocorre da forma como se deseja e às vezes interesses de base são defendidos por legisladores, que às vezes nem sempre esse interesse dessas bases são coincidentes com o interesse geral. Assim, a gente pode dizer que existe um núcleo comum entre as regras morais e as normas jurídicas, onde o que corresponde à moral é frequentemente positivada pelo direito. Então, frequentemente o legislador acaba transformando regras morais em normas jurídicas. Vejam que, eventualmente, o próprio direito ele tem que se valer desse instituto de transformar regras morais em normas jurídicas. Por quê? A moral exerce um papel fundamental na sociedade, que é conduzir e regular o comportamento dos indivíduos. Enquanto os indivíduos estiverem se comportando de forma adequada, segundo esses padrões do certo e errado, moralmente estabelecidos, ok. Porém, alguns indivíduos, alguns grupos vão identificar que o descumprimento das regras morais não gera sanções além das sanções psicológicas e intimidatórias e acabam descumprindo todas essas regras morais. E aí é necessário o direito positivar essas regras morais, porque a moral não está mais exercendo a sua função, atingindo o seu objetivo, que é regular esse comportamento. Então eu preciso agora de uma sanção de cunho ou patrimonial, restritiva de direito ou privativa de liberdade. Só que para conseguir aplicar esse tipo de sanção, eu preciso positivar aquilo que era apenas uma regra moral, transformar isso agora numa norma jurídica, trazer do campo da moral para o campo do direito. Então, frequentemente a gente vai ver que existem regras, normas jurídicas que correspondem a regras morais. Ocorre que a moral ela é relativa no tempo, ela é relativa de lugar para lugar. Por isso que a gente tem moral, regras morais familiares, profissionais, religiosas, onde não há uma universalidade, ou seja, nós dificilmente vamos estabelecer regras morais que são universais no tempo e universais para todos os lugares. É em virtude dessa multiplicidade de fontes, de matizes morais, é que a gente dificilmente vai poder estabelecer que existe uma moral universal. Então, nós podemos afirmar que o direito não é influenciado pela moral geral, pela moral universal, mas sim pela uma moral dominante. Essas regras, esses padrões de comportamento que se estabeleçam como dominante naquele lugar e naquela época. A partir disso, alguns autores estabeleceram algumas teses da influência da moral sobre o direito e desenvolveram 5 teses com relação a essa influência da moral sobre o direito. A tese da identidade, ou seja, os mandamentos jurídicos e morais coincidem, ou seja, existe total coincidência entre o que é regra moral e o que é norma jurídica, o que é mandamento jurídico e o que é regra moral. Vejam que essa tese ela não fecha muito com aquilo que a gente viu até agora. Existem normas jurídicas que não estão embasadas em precedentes morais. Direito como um mínimo ético, ou seja, as normas jurídicas consistiriam em um núcleo das regras morais,
ou seja, o direito ele seria uma fonte da moral. A gente não pode negar muito que o direito ele amolda o comportamento das pessoas. A partir de preceitos normativos, nós vamos estabelecer o nosso padrão de comportamento, né? A gente vai gerar algumas convicções sobre o certo e sobre o errado, mas dificilmente a gente vai poder afirmar que o direito é o centro, o mínimo ético, ou seja, o núcleo das regras morais. Nem sempre. Às vezes o núcleo daquela regra, dos padrões de comportamento daquela sociedade ou daquele grupo, não fecham com o estabelecido com o sistema normativo. Moral como um mínimo jurídico, ou seja, as regras morais constituem o núcleo do direito que compreende muitas normas moralmente indiferentes. Essa é uma outra tese da influência da moral sobre o direito. Existe a tese da conexão. As regras jurídicas são aparentadas com as regras morais, sendo impossível criar e interpretar o direito sem levar em consideração a moral. E a tese da separação total. Aqui, alguns positivistas mais extremos usam essa tese da separação total, ou seja, entre a moral e o direito, há absoluta separação. Não há ponto de contato. É claro que a gente viu, que a moral tem influência no direito a partir do momento em que o direito busca na moral a legitimidade para algumas normas jurídicas, ou seja, a partir do momento em que a norma jurídica, a lei, o sistema normativo busca a partir dos valores estabelecidos pelo aquele grupo dominante, eu vou ter uma aceitabilidade muito maior dessa norma jurídica. Então ele busca na moral a sua legitimidade, ou seja, as pessoas vão internalizar o conteúdo jurídico, eles vão recepcionar aquele ordenamento jurídico de uma forma muito mais fácil a partir do momento em que esse ordenamento jurídico ele está em sintonia com os padrões de comportamento sobre o certo e errado daquele grupo, daquela sociedade, naquela época ou naquele local. Então essas seriam as 5 teses sobre a influência da moral sobre o direito e, a partir de toda essa análise, a gente viu que, em que pese existir diferenças bem importantes entre a moral e o direito, a moral realmente influencia o direito, ou seja, o direito depende da moral para buscar sua legitimidade e, eventualmente, as regras morais precisam do direito para quê? Para que elas tenham efetividade. Porque, às vezes, a regra moral ela não consegue conduzir e amoldar o comportamento das pessoas. Por quê? Porque não é dotada de sanção de cunho patrimonial, restritiva de direito ou privativa de liberdade. Para que ele consiga ter efetividade, a moral precisa eventualmente de transformar aquelas regras que eram apenas morais em normas jurídicas, para que aí sim possa haver a aplicação da sanção e da coação, o uso da força no caso do seu descumprimento. Então assim a gente encerra o nosso estudo sobre direito e moral. Fica o convite para que vocês acompanhem as nossas videoaulas sobre introdução à ciência do direito. Um abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.